Glória a Deus. Abra suas Bíblias em Romanos 12. Mas mais importante, né? Quem está anotando, vai anotando, porque os versículos eu vou estar lendo somente mais à frente. O título dessa pregação é Nas Ondas do Espírito pelo Padrão de Cristo. A referência está em Romanos 12 e eu convido todos a orar comigo. Amém. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor é bom, porque as tuas misericórdias duram para sempre. Obrigada porque se estamos aqui é porque o Senhor permitiu. Muitas das vezes, nós que escolhemos ou decidimos se a gente vem ou não, mas muitas das vezes também sabemos que é o Teu Espírito que nos traz. Eu te agradeço por todos aqueles que obedeceram o Teu chamado e vieram e estão aqui esta noite. Eu te peço, a Deus, que o Espírito possa encontrar solo fértil esta noite, porque isso depende de cada pessoa, é decisão individual, mas que a Tua palavra possa encontrar solo fértil, porque a semente vai ser lançada. Senhor, eu não sou nada sem o Senhor e nada consigo, mas que eu seja instrumento do Senhor para poder trazer esta palavra, que é muito importante para as nossas vidas, para o nosso futuro. Tudo isso nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Glória a Deus. E eu preciso que os irmãos realmente ativem o cérebro dos irmãos, porque é muita informação, né? É muita informação ao mesmo tempo. Eu tenho essa mania, não sei se isso é bom ou não, mas não pode perder o foco, porque senão perde o fio da meada. E a questão é que chegou uma onda em que, glória a Deus por isso, a grande maioria já está entendendo e está sentindo o mover do Espírito Santo. Nós podemos perceber isso, né, quando estamos intercedendo, nós podemos perceber isso no nosso dia a dia. Uma imersão radical foi excelente, né, para dar esse start. E muitos já estão percebendo a novidade de vida acontecendo. E glória a Deus, né? Porque também estão se esforçando demais para estarem vivendo em novidade de vida. Logicamente, né, que os ataques vêm. Os problemas, as dores do passado fazem questão, né, de darem um alô para que a gente não se esqueça deles. Para que a gente não se esqueça do que nós fomos. Não somos, do que fomos. Mas eu acredito que quem participou da imersão aprendeu, recebeu tanto do Senhor e se posicionou, que não está se deixando desanimar, mesmo com as circunstâncias no momento, e muito menos voltando para trás. Glória a Deus por isso. O Espírito Santo está agindo porque há corações abertos, que estão obedecendo. E muitos de nós estamos sentindo e vendo nitidamente o seu poder. E eu digo que eu peço para aqueles que não estão sentindo, não estão vendo nada, que peçam para Deus abrir os olhos. Por quê? Porque o Espírito Santo ele está movendo no nosso meio. Amém. A questão é que todos que foram na imersão entenderam que é preciso. E aliás, não estou falando só dos que foram para a imersão, tá? Mas todos que estão aqui. É importante que todos nós entendamos que existe a necessidade de esforço. Para você ter vindo aqui hoje, você teve que fazer um esforço, né? Para ver o horário, para você arrumar a sua roupa, para você tomar banho, para você chegar pontualmente. Então, tudo na vida, também espiritual, na caminhada com Deus, exige esforço e também tomadas de decisões firmadas em resoluções. E por que em resoluções que eu estou falando? Porque muitas das vezes a gente só vive dia após dia. E quando a gente não faz resoluções, a gente só sobrevive. Mas quando nós temos objetivos, a gente tem coisas, metas para alcançar, né? Então, tomada de decisões firmadas em resoluções. Isso é muito importante e, principalmente, a prática dessas decisões com a ajuda do Espírito Santo. Eu sei que resoluções foram feitas lá em Peniel, muitos fizeram, né? E que certamente muitos estão repetindo no prospecto que nós recebemos na sexta-feira retrasada. Os que não foram na retrasada receberam sexta passada, com certeza. E que essas decisões que tomaram lá, né, em suas resoluções, estão projetando para que em 2025 o ano seja de contínua novidade de vida. E amém. Que assim seja. Amém. Eu tenho falado insistentemente
Eu só sei que eu quero, e eu sei que tem muitos aqui que também estão dentro, que querem esse avivamento e estão fazendo por onde viver. Entendeu? Então nós já podemos perceber e viver esse avivamento. O semblante dos irmãos já está bem diferente, é nítido, sabe? A firmeza na fé, a disposição para lutar, isso também está nítido, né? Quem veio na oração sexta retrasada e também veio na passada, está entendendo do que eu estou falando. Pessoas tendo visões, pessoas tendo experiências sobrenaturais com o Senhor, né? E para tanto, para que, aliás, de fato, a gente possa subir para onde? Subir. E para que o ano de 2025 seja um ano de contínua, né, novidade de vida, de transformação e de crescimento, nós precisamos nos render. Nós precisamos levar a sério o que o apóstolo Paulo disse em Romanos 12. E aí eu quero que vocês leiam comigo o que está escrito no versículo 2. Eu vou deixar aqui, porque são os versículos-chave. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus nos transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Amém. Amém. Mas não é fácil. Mas amém. Ok. Olhem para mim, há alguns critérios que nós, como cristãos, nós que queremos, né, ter relacionamento com Deus, que queremos viver na eternidade com Cristo Jesus, há critérios que nós precisamos cumprir. 1, para sermos salvos. 2, para sermos transformados. 3, para sermos aprovados. E 4, para sermos arrebatados. Se alguém não sabe o que significa ser arrebatado, pesquise isso. Eu não vou ter tempo de explicar agora. Mas eu não vou entrar nesses tópicos, porque essas coisas nós aprendemos no ensino bíblico dominical, todos os domingos, às 5 horas da tarde. Mas o importante hoje, é aprendermos e nos lembrarmos de que Jesus Cristo está voltando. E nós temos que nos preparar para a sua volta. E olha, a sua volta vai ser precedida de grandes testes, obstáculos, dificuldades, ataques e provações. A nossa fé, amados, vai ser testada. A nossa fidelidade vai ser testada. O nosso amor vai ser testado. E por isso que o avivamento vai vir, para que o Espírito Santo possa preparar a igreja, com I maiúsculo, para preparar você e a mim para os dias vindouros, mas principalmente para a nossa subida para a eternidade. Vai ter um dia em que o Espírito Santo vai deixar essa terra. Isso vai acontecer quando ele recolher a igreja. Por isso, ele tem pressa em trazer um avivamento para preparar a igreja com I maiúsculo. E se alguém não sabia, fique sabendo agora. Aprenda, tá? Não é garantia o estar aqui ou o estar na igreja com I minúsculo que fará com que todos subam, né, com a igreja com I maiúsculo no arrebatamento. Por isso, o apelo é para que ninguém aqui perca as ondas do Espírito Santo. Eu rogo, eu suplico, não troquem as ondas do Espírito Santo por dinheiro, por amores, por comodismo, por likes, por vaidade. Não troquem por nada. Nós aprendemos que viver em novidade de vida não é mudar de status social, né? E nem a novidade de vida também não é, ou nem acontece para o nosso prazer, e sim para a glória de Deus. Nós aprendemos isso ou não? Aprendemos sim. E quanto antes a gente compreender isso, gente, melhor. Nós aprendemos que para vivermos em novidade de vida, nós temos que ter vida de oração e de leitura da palavra. Por quê? Nestas práticas, na prática destas disciplinas, nos aproximamos de Deus e nos rendemos à sua vontade. Por que é que muita gente não consegue viver em novidade de vida assim, ou depois que se converte?
a Jesus Cristo. Exatamente porque escolhem coisas que acham ser boas, prazerosas, mas que na verdade prendem em grilhões, engano, dores e decepções. Sabe? Tomam decisões erradas exatamente por quê? Porque não buscam a Deus e nem a sua direção, e muito menos a sua autorização e bênção. Eu falei, gente, na terceira pessoa, mas a verdade é, para não machucar o coração dos irmãos, porque a verdade é que todos nós fazemos isso, até hoje, mesmo tendo 15, 20, 25, 30 anos de convertidos, nós ainda fazemos isso. Mas posicionados em Cristo, não mais em nome de Jesus. Amém. Bom, continuando. Então nós aprendemos também que para vivermos em novidade de vida, a gente tem que viver com pessoas que já foram limpas, lavadas, redimidas e libertas. Nós temos que viver assim. Acredito que já ouviram a respeito disso, senão eu já ouvi uma pregação e eu gostei muito, que eu vou replicar algum dia, quando Deus permitir. Se a realeza lá, a mais conhecida é lá da Inglaterra, então eles têm que se portar como realeza, mas nós também somos realeza, porque nós somos filhos do rei, né? E nós precisamos nos portar como filhos do rei, como pessoas limpas, lavadas, redimidas e libertas. Só que muitas das vezes a gente não faz isso. Aliás, a gente envergonha, né, o nome do Senhor. Mas, gente, Jesus Cristo, Ele conquistou a vida verdadeira. Ele conquistou a vida livre, vitoriosa para nós, ao morrer na cruz e ressuscitar. É por isso que nós celebramos a ceia do Senhor, sabe? E aí, Gálatas 5:1 diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Repete comigo, foi para a liberdade? Para a liberdade. Desculpa, eu errei aqui. Para a liberdade? Para a liberdade. Foi que Cristo nos libertou. Foi que Cristo nos libertou. Sim, e o restante do versículo diz assim: por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo de escravidão. Então, o que é novidade de vida? É vivermos livre do jugo de escravidão. É vivermos esta liberdade que Jesus Cristo conquistou com seu precioso e inocente sangue. Chega, amados, chega, igreja, de vivermos escravos da raiva, da derrota, do medo, da tristeza, da ansiedade. Chega de sermos escravos dos vícios, da promiscuidade, da desorganização, da procrastinação, da raiva, das raízes de amargura, do rancor, da murmuração. Porque muitos de nós, mesmo sendo convertidos, como bem o pastor Fabiano falou, somos cristãos convertidos, mas não libertos. Mas vamos dar um basta. E para dar um basta, a gente tem que tomar uma decisão. Tem coisas, entretanto, que a gente não tem forças. E é por isso que Jesus Cristo enviou o Espírito Santo. Só que a gente ignora a presença do Espírito Santo. A gente ignora a voz do Espírito Santo. A gente ignora a direção, o direcionamento do Espírito Santo. E aí depois a gente culpa a Deus. Porque, o Senhor não me ouve, o Senhor não me ama, o Senhor não me atende. Sabe? Tem que haver tomadas de decisões. E tomadas de decisões partem de nós. Então repita comigo: a tomada de decisão parte de mim. Sim. A tomada de decisão, de repente, né, para a vida dos seus filhos, parte de você enquanto eles são pequenos, enquanto eles não respondem por si próprios, enquanto eles não podem ser responsáveis pelas suas escolhas. Mas chega um tempo em que eles são responsáveis pelas suas decisões também. Deus, Ele nos dá a liberdade de escolha e somos responsáveis por cada escolha que fazemos. Por isso, amados, cabe a todos nós escolhermos bem. E como é que nós fazemos essas escolhas certas? Como é que nós tomamos as decisões certas? Conhecendo a vontade dEle, conhecendo a vontade de Deus, conhecendo a vontade do Pai. E como é que nós conhecemos a vontade dEle? Gente, orando, lendo e meditando na palavra dEle. Parece simples? Não, não é.
seu entendimento. Para vivermos em novidade de vida, nós precisamos decidir dar ao Senhor o poder, o senhorio do nosso corpo e da nossa mente. Olha lá o que está escrito. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo. Ofereçam o quê? Seu corpo. Ofereçam o quê? Seu corpo. Como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o teu culto racional. É o culto racional de vocês. E versículo número 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Para quê? Para que todos nós, possamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, amados, não é só uma parte, ou só o que nós queremos. Não, gente, é o corpo, versículo 1, e mente, versículo 2. Por quê? Porque a mente controla o corpo. Sabe? Alguém tem dúvida disso? Acaso realmente que a mente adoece porque o corpo não obedece. A mente adoece porque o corpo não obedece. E o exemplo clássico que eu posso dar é o próprio pastor João. Ele queria fazer muitas coisas, mas o corpo dele não obedecia mais. Ele queria trabalhar, mas o corpo não obedecia mais aos comandos. Só que, na maioria das vezes, o corpo adoece porque a mente que adoece. Quando a mente fica doente, o corpo adoece também. E aí, gente, eu não sei se é o caso aqui esta noite, mas quem não é cristão deve ficar assustado quando lê ou ouve esse versículo número 1. O quê? Ofereceu o meu corpo como sacrifício vivo? Porque quando a gente pensa em sacrifício, a gente pensa o quê? É matar alguma coisa, que ele está falando do nosso corpo. Aí, quem não é crente fica assim, o que é isso? Esse povo é doido? Lá no início, na igreja primitiva, muitos tinham esse conceito, porque comer a carne de Cristo, que nem nós fazemos na Santa Ceia, e beber o sangue de Jesus, que coisa horrorosa, Pensava que cristãos inicialmente eram canibais, mas não é isso, tá? Eu acredito que a maioria, ou todos que estão aqui, saibam do que nós falamos, o que significa, esse versículo 1. E nesse entendimento que os irmãos sabem o que esse versículo significa, mas tá bom, eu vou explicar um pouquinho mais. Gálatas 5,19 diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são, 2 pontos, imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Eu não vou explicar o que cada uma dessas coisas significa, eu acho que todos vocês já entendem, que são obras da carne, e estas não são as únicas obras da carne, tá? Eu vou ler os versículos 20 e 21 daqui a pouco, porém, esses exemplos que eu acabei de falar são obras literalmente na carne, no corpo, tá? E que Deus se desagrada muitíssimo. Por quê? O que está escrito em 1 Coríntios 3, 16 e 17? Vocês não sabem que são santuário? Tem traduções que dizem templo. Então eu vou falar templo, tá? Vocês não sabem que são templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vocês? Se alguém destruir o templo / santuário de Deus, Deus o destruirá. Nossa. Por quê? Porque o santuário / templo de Deus, que são vocês, é sagrado. Aí eu preciso explicar mais? Não preciso. Acredito que já está bem claro, Só que, amados, a nossa carne, a nossa natureza humana, com a ajuda especial do diabo, ficam desejando por isso o tempo todo, sabe? A fornicação, a prostituição, a promiscuidade, a lascívia, o adultério e todo tipo de sexo que não seja do padrão de Deus. Quando a gente entrega o nosso corpo como sacrifício vivo ao Senhor, significa que, apesar das nossas vontades, a gente luta contra elas. Contra o quê? Contra as nossas vontades. Para quê? Para alegrarmos o coração de Deus, para adorá-lo, para honrarmos o nome dele. Amém? É difícil?
Estamos dispostos? Não sei, a decisão é de cada um. Mas vamos lá. Versículo 2, nós precisamos aprender, se nós quisermos, vou repetir, ser transformados, sermos aprovados e sermos arrebatados. Por que eu não falei de sermos salvos? Porque os critérios são outros, são diferentes. Então, é que nós precisamos viver pelo padrão de Cristo e não pelo padrão do mundo. Repita comigo, eu preciso viver pelo padrão de Cristo e não pelo padrão do mundo. Amém ou não amém? É difícil ou não é? É. Mas o que é normal no mundo, gente? Aí eu vou ler o que está escrito em Gálatas, 5 nos versículos 20 e 21. As outras obras da carne, 2 pontos: idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. E aí, vejam como que termina o versículo 21. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aí, gente, há debates teológicos, né? A diferença entre reino de Deus e salvação, não vou entrar nisso agora. Mas o fato é que o padrão de Cristo é outro nível, igreja. Podem entender isso? E o padrão de Deus, o padrão de Cristo é loucura para o mundo. Só que aí, gente, a gente não leva a sério. Por quê? Porque quando a gente peca, a gente não é atingido por um raio na hora, né? A gente não morre num infarto fulminante na hora. Por quê? Porque a gente, assim, aqui não, mas em muitas igrejas é ensinado que Deus é amor. Ele vai ter amor. A graça é superabundante. Ela superabunda o pecado, né? Então Deus vai perdoar. Pois é. Aí a gente faz conforme o mundo e como o diabo quer. Que perigo, gente. Que perigo. Quem dera se todos nós fôssemos como Jó. O que ele fazia, gente? Ele entregava sacrifícios, mas ele não entregava só por si. Ele entregava pelos filhos dele. Ele entregava sacrifícios por quê? Para pedir perdão a Deus pelos pecados. E ele entregava, ou seja, sacrificava ao Senhor pelos filhos, pelos pecados cometidos e por aqueles que eles não sabiam que tinham cometido. Olha o nível de temor de Jó. Quem dera se todos nós fôssemos assim, sabe? Mas continuando, pelo padrão do mundo, as pessoas vão ficando cegas. Na prática de tudo aquilo que eu li para os irmãos, versículos 20 e 21, as pessoas vão ficando cegas, presas em grilhões, que são grilhões correntes, tá? Correntes espirituais, correntes invisíveis, né? E só quando chegam no fundo do poço, com tanta mágoa, com tanta dor, com tanta decepção, rancor e tudo mais, tudo que tiver de ruim, aí que quer viver. O problema é que quer viver esse padrão dentro da igreja. E eu digo para os irmãos, aqui não. Repita comigo, aqui não. Não vamos viver o padrão do mundo aqui dentro da igreja, por favor. Vamos viver o padrão de Cristo. Então veja que em tudo que estou falando, a questão de não perdermos as ondas do Espírito Santo, de viver em novidade de vida, de tomarmos decisões, né, em Cristo, assim, em Deus, pedindo a autorização de Deus, e vivermos o padrão de Cristo, estão sendo constantemente mencionados. E eu vou estar sempre lembrando os irmãos disso. Por quê? Porque a salvação também é uma questão de decisão. Todos concordaram comigo. A salvação é para todos, mas não são todos que vão ser salvos. Por quê? Porque vão decidir, assim, se querem ser salvos ou não. Pois é. A pastora Cátia, ela pregou no domingo passado sobre ativarmos a fé. Por quê? Porque ela tem que estar em movimento. Romanos 12:2 deve nortear as nossas atitudes em 2025. Por quê? Por quê? Por que Romanos 12:2 deve nortear as nossas atitudes? Não só em 2025, a partir de agora, gente. Porque nós queremos ser salvos. Porque nós queremos ser transformados. A gente quer viver em novidade de vida.
o avivamento vai vir, o arrebatamento vai acontecer. E a pergunta é, você vai ou não? Questão de decisão. O Espírito Santo está falando à igreja, não perca nas mãos. Então, decida-se hoje a viver pelo padrão de Cristo. E, gente, não é fácil. Pelas nossas forças e até pela nossa vontade, a gente não consegue. Nós sempre damos desculpas. A gente sempre tem argumentos até, né? A gente diz, né, que é difícil, que é chato. Chato. Tá, gente, tudo na vida é chato mesmo, se a gente for pensar bem, né? Se a gente for pensar por esse lado. Para ficar malhado, bombado, né? Grandão, tem que ficar horas e horas na academia. Tem que ter uma dieta impecável, né? Para comer uma comida saborosa, deliciosa, tem que preparar a refeição por muito tempo. Para ficar bonita, uma pessoa ficar bonita, né? Ela tem que ficar horas numa cadeira. Para ficar rico, tem que trabalhar de 12 a 16 horas por dia ainda, né? Para passar no vestibular, tem que estudar 10 horas por dia, no mínimo. Mas é questão de decisão, olhar tudo pelo lado bom também, sabe? E quem sabe olhar pelo lado bom, pensa e fala assim, vale a pena ficar horas na academia para ficar com o corpo definido? Vale a pena ficar horas na cozinha para comer uma deliciosa refeição? Vale a pena ficar 3 horas na cadeira do salão ou na clínica para ficar bonita? Vale a pena trabalhar 16 horas para ficar rico, né? Para ser rico? Vale a pena estudar 10 horas por dia para passar no vestibular? Gente, vale a pena viver pelo padrão de Cristo para sermos salvos, para sermos transformados, para sermos aprovados e para sermos arrebatados. Amém. Vale a pena. Amém. Utilizem muito o termo metanoia para esse versículo, né? Romanos 12:2. O que significa metanoia? Aí eu não pesquisei a origem, né? Acho que o nome é etimologia, eu não sei qual é o termo que estuda a origem de uma palavra, mas eu sei que significa mudança na maneira de pensar, transformação da mente. Metanoia significa isso. E de fato, nós precisamos de metanoia para vivermos pelo padrão de Cristo. Grego, obrigada. Repita comigo, metanoia. Metanoia. Repita comigo, eu preciso de metanoia. Nós precisamos de metanoia. E, gente, que coisa mais linda. Eu poderia terminar a pregação de hoje falando dos males que o diabo tem usado. Usar esse versículo, né, 2, para falar dos males que o diabo tem usado para aprisionar as mentes. Exatamente para que os seres humanos não experimentem qual a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Uns exemplos: ideologias, filosofias, vibrações, frequências, filmes, jogos, músicas e tantas outras formas de engano e aprisionamento. Eu nem sei se existe essa palavra, aprisionamento. Bom, enfim, entenderam o que eu quero dizer. Porém, eu vou terminar de uma forma mais simples. O mundo tem ensinado a individualidade, o próprio prazer, o próprio crescimento, né? As próprias conquistas, as próprias alegrias e o próprio conforto. Infelizmente, muitas igrejas também têm ensinado isso. Quando, na verdade, a vida não é sobre você, não é por você, nem é para você. Então, repete comigo: a vida não é sobre mim. A vida não é sobre mim. Não é por mim. Não é por mim. Nem para mim. Nem para mim. Pastor,
Repita comigo, é tudo dele, por ele e para ele. Que fique muito claro, gente. Ele nunca teve a intenção de que essa individualidade fosse o foco da sua existência aqui nessa terra. Eu assisti um videozinho engraçado, né? Acho que era o pastor Douglas Gonçalves, que ele falou: olha, muito cuidado quando você consagrar alguma coisa para Deus, porque quando você vai lá na igreja e você consagra, se bem que ele usou o exemplo de Jesus, porque quando alguém levava alguma coisa para Jesus consagrar, o que ele fazia? Ele levantava os céus, apresentava a Deus e depois o que ele fazia? Dividia, né? Pois é, por quê? Porque não é para você. A salvação não é só para você, é tudo para todos, para o conjunto. Estão entendendo o que eu quero dizer? Amém. Então ele nunca teve a intenção de que essa individualidade fosse o foco da sua existência nessa terra. Jesus Cristo morreu por você, sim, por você, para você, né? Sim, mas para quê? Para a glória de Deus, porque Deus te ama e tudo mais. Então nos versículos 1 e 2 que nós lemos, falam de coisas que nós devemos fazer em nós mesmos, por nós mesmos. Mas aí, agora que eu tinha falado para os irmãos ficarem com a Bíblia aberta, dê uma olhada assim, passe os olhos rapidamente. Do versículo em diante, do versículo 3 em diante, percebam que não tem mais a ver com você, por você, para você. E tem a ver com o fazer para os outros, pelos outros, com os outros. 2 versículos para você, a teu respeito, o restante não é sobre você, para você, é para os outros, como os outros, sabe? E eu peço, deixa a metanoia acontecer, porque se isso não te agrada, então você não entendeu o que é o Evangelho, e com isso você não está apto, então, ainda para viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Eu não vou ler os versículos 3 a 8, tá? Que falam sobre os dons, mas nós vamos aprender isso no curso vídeo, tá? E os dons que nós recebemos não é para nós mesmos. A gente recebe para o quê? Para a edificação da igreja. Não é para a nossa glória, não é para o nosso usufruto, e sim para a edificação da igreja, para que o nome de Deus seja glorificado. Aí, continue passeando os olhos aí, dos versículos 9 em diante, vem um manual do que nós precisamos praticar, que nós temos que fazer pelo outro, com o outro, para o outro. Então vejam que não tem a ver sobre você, sobre mim. Eu quero convidar toda a igreja para se colocar de pé, porque nós vamos confessar juntos essa palavra. E ao confessar, eu oro e peço para que você permita a metanoia ocorrer. Decida-se viver pelo padrão de Cristo, para que em 2025 você viva em contínua novidade de vida. Peço para que vocês não percam as ondas do Espírito Santo, porque as ondas virão. Não fique de fora, porque, gente, uma vez que o comando é dado, e você fala, depois, Senhor, mais tarde, Senhor, agora não, Senhor, não estou preparado, Senhor, agora não quero, depois fica mais difícil, sabe? E por último, não seja deixado para trás. Essa questão de você ser deixado para trás é uma questão de decisão. Ah, Senhor, eu não sabia. Sabe sim. Porque nós pregamos isso aqui, porque a palavra de Deus é clara, né? Então nós vamos confessar juntos. Deixa a metanoia acontecer em nome de Jesus. Vamos ler todos juntos? Vamos lá. 1, 2, 3. O amor seja sem hipocrisia. Odeie o mal e apegue-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração.
Amém?